Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí à nossa carteira de segunda. Bom, para quem acompanhou aí o resultado das eleições, para o mercado, do ponto de vista financeiro aqui, o mercado gostou do desempenho aí, principalmente do candidato à reeleição, Bolsonaro, né? Principalmente pela bancada que ele conseguiu eleger no Senado e, ao mesmo tempo, uma possibilidade aí de continuidade do ministro da Economia aí, o Paulo Guedes, tá? Do ponto de vista de mercado, apenas estamos analisando aqui. E, nesse sentido, o Ibovespa hoje surpreendeu, né? Assim como o resultado das eleições. Eu já esperava que fosse para o segundo turno, a maioria esperava, mas o desempenho da votação de ontem mostra tanto a polarização que o nosso país se encontra, quanto até mesmo a força que esses dois partidos têm, né? Mostrando também que as pesquisas, por vezes, acabam trazendo um cenário um pouco diferente, né? Mas, independente disso, ó, o Ibovespa abriu aí em alta e fechou em uma super alta, 5,54% positivo. Sinceramente, era um cenário que eu não esperava, inclusive falei na última sexta-feira, quando a gente analisou os setores, que eu teria zerado posição e teria ficado de fora, exatamente por essa volatilidade. A gente imagina que vai haver volatilidade, principalmente nos primeiros dias logo após a eleição. Da mesma maneira que foi para cima, poderia ter sido para baixo, a depender aí do desempenho de alguns dos candidatos, né? Bom, independente disso, Ibovespa, para quem arriscou, e isso é um mercado de risco, se a gente souber gerenciar bem, a gente consegue aí ter resultados importantes, principalmente quando se tem essas pernadas, né? Bom, independente disso, Ibovespa, aparentemente nessa mesma consolidação, tudo bem, rompeu um pouco essa região de resistência, mas a gente eventualmente pode acreditar isso ao preço. Ele teve um relativo volume, se a gente vê aqui, um volume financeiro significativo, justificando esse candle, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha o OBV, a gente percebe uma divergência. Percebam que se eu pegar, por exemplo, desse ponto aqui, ó, para o preço, a gente tem uma reta para cima, positiva, né? Se eu pegar desse mesmo ponto do OBV para o preço de fechamento de hoje, a gente tem uma curva descendente. Então, nesse caso, mostra uma divergência. Eu prefiro esperar esse OBV mostrar continuidade para esse valor de preço. Então, pode ser que a gente venha a ver esse preço retroceder um pouco para eventualmente confirmar esse rompimento, tá? Bom, independente disso, naturalmente, todos os setores que têm maior peso no Ibovespa favoreceram a alta também, né? Vamos ver aqui o índice financeiro, justificando aí boa parte dessa alta de Ibovespa, com 6,38%. A gente tinha falado também do índice de dividendo na sexta-feira, muito interessante também, um cenário que confirma aí a média de 200 períodos como bom suporte, indo em busca aí dos 8,72. E, se eu não me engano, o índice imobiliário, né? Que a gente havia falado também na sexta-feira. Vamos colocar aqui o imóvel. Rompeu aquela boa resistência que tinha nessa região aqui dos 816, rompeu com força e mostrando que esse cruzamento da média de menor sobre a média de maior período fez total sentido. Então, é natural que haja uma correção, é até saudável que isso aconteça,
mas a gente pode acreditar muito bem nesses papéis do índice imobiliário. E quando a gente olha que interessante, se a gente vem aqui, coloca o índice imobiliário e começa a avaliar os papéis desse índice, olha que interessante, reparem principalmente nos dias de hoje, ó. Praticamente todos eles tiveram o dia positivo, né? A gente tem um aqui, Gafisa, que não, possivelmente por motivos internos aí, mas praticamente todos os papéis que compõem esse índice tiveram resultado positivo, o que, quando a gente analisa setores, mostra que faz muito sentido, né? Bom, independente disso, deixa eu voltar a deixar o IMOB aqui. Independente disso, pessoal, esses 3 setores que a gente avaliou fazem muito sentido. O que eu diria para vocês nesse momento? É natural, pensando aí numa carteira de swing, numa carteira para curto prazo, é natural que esses preços voltem a corrigir, justificando um pouco o cenário externo, tá? Mas eu acredito que eles se consolidam em breve. Como deu uma esticada muito alta hoje, pode ser que amanhã ou nos próximos dias a gente tenha uma leve correção e eu vou esperar esse melhor momento para compra, tá? Só vou passar aqui pelos papéis que a gente viu na última semana, né? A gente tinha dado uma olhada em VEG. Lembrando só, pessoal, todo esse conteúdo não diz respeito a um cunho de recomendação de compra e venda, senão somente educacional, tá bom? A gente tinha avaliado o cenário aqui para VEG, numa compra, mais ou menos era dia 26, né? Então, mais ou menos a gente tinha sugerido uma compra superando essa máxima desse candle, com um stop na região do fundo, desse fundo aqui. Percebam que se tivéssemos entrado na operação, teríamos sido estopado, mas na realidade não, só entraríamos ao superar esse candle aqui, a máxima desse candle, levando a uma alta aí significativa, considerando o dia de hoje, de 8,26%. Sula outro papel que a gente estava de olho, não justificou a divergência com a BV, então não teria sido um trade bonito, pelo contrário, teríamos sido estopados. Itaú Unibanco teria e foi um trade bonito para quem assim o executou e ainda está em curso, eu acredito, nesse cenário aqui na região dos 30 e 40, pelo menos, mesmo que venha a corrigir mais um pouco, é de se acreditar que ela vai chegar aí na região dos 30 e 42, e Cyrela foi um dos trades mais bonitos aí que a gente fez, educacionalmente, acompanhando aí, se a gente tivesse entrado naquela análise, justificando o cruzamento das médias e justificando que teria sido o final dessa onda nos 18 e 16. Teríamos saído aí nos 18 e 16 e entrado mais ou menos nessa região, o que nos daria um trade aí de aproximadamente 12%, tá? Muito, muito interessante esse caminho de Cyrela. Eu acho que e é bem possível que isso aconteça com a maioria dos papéis que abriram um gap significativo hoje. Gap é a diferença de fechamento de um dia para a abertura do outro. E muitas das vezes o mercado vem para fechar esse gap, para fechar essa diferença aqui, tá? Então, pode acontecer, isso não é verdade absoluta, mas pode acontecer. Então, nesse momento, nessa semana, vamos acompanhar um pouco o desenvolvimento dos papéis, principalmente os papéis que compõem os setores que a gente está acompanhando. Índice financeiro, índice de dividendos e índice imobiliário. Beleza, pessoal? Por essa semana é isso. Bons trades a todos aí e um abraço.